Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá Brasil, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Chegamos, pedimos licença e te convidamos para fazer juntos e juntas mais uma edição do Bem Viver. Vamos nos ligar em temas como saúde, meio ambiente, agroecologia, direitos humanos e cultura numa só sintonia. Tudo isso sem arredar o pé das manchetes que estão movimentando o país e o mundo, é claro. Eu sou Afonso Bezerra e junto com a equipe do Brasil de Fato, vamos ecoar os caminhos para um mundo mais justo, saudável e sustentável. Então, para começar a semana e o nosso programa, confere só as manchetes do dia. Um papo com a cantora Raquel Reis. Ela fala da turnê internacional, do pagodão baiano e um pouco do novo trabalho dela que está por vir. Especialistas do Irã, Rússia e Venezuela analisam impactos dos bloqueios econômicos internacionais. Costureiras denunciam problemas de saúde e precarização em maior polo têxtil do Nordeste. Palavra em cantoria. Vamos ouvir os versos e a conversa do trio Xangai, Gessie Quirino e Maciel Melo. Tem essas e tem muito mais no Bem Viver que tá só começando. E a gente começa essa edição destacando a música. A cantora e compositora Raquel Reis está se preparando para uma turnê internacional. Mas antes de embarcar, ela bateu um papo com a gente para falar sobre os shows e o novo álbum que está por vir. A prosa foi feita pelo nosso repórter, o colega Lucas Weber, e adentrou também o pagodão baiano. Esse papo a gente confere agora. E o Bem Viver de hoje, minha gente, tá chique demais. Temos o prazer, a honra de receber a cantora Raquel Reis, de Feira de Santana, Bahia, para o mundo inteiro. Ela que tá estourada com hits aí na novela, na série. Ela que tá às vésperas de embarcar para a primeira turnê internacional. Pois é, minha gente, não sem antes rodar o Brasil, ainda repercutindo o álbum dela Meio Esquema, que foi super bem conceituado, indicado para o Grêmio Latino, recebeu outros prêmios, é muita coisa. A gente vai falar sobre tudo isso, mas não sem antes te cumprimentar. Raquel, que alegria tê-la aqui conosco, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz pelo espaço, é muito importante. Maravilha, vamos trocar umas figurinhas aqui, Raquel. Eu quero começar falando um pouquinho dessas expectativas para a primeira turnê internacional. Tu vai rodar a Europa, pelo que eu entendi, não sei se tem outros países envolvidos, mas pelo que eu entendi em outubro, ainda tem alguns shows antes aqui no Brasil para, né, ir se preparando um pouquinho, carimbando o passaporte, mas me conta como que estão essas expectativas para sair do Brasil e lançar o teu som fora, pelo menos presencialmente, porque eu tenho certeza que ele já chegou aí pelas plataformas digitais. Tô ansiosa, a primeira vez que eu saí do país tem muito pouco tempo, assim, foi graças à música também, né, fui pra Sevilha, e agora é a primeira vez que eu vou sair, que eu vou passar mais tempo, né, que eu vou conhecer outros lugares e que eu vou cantar fora. Tô nervosa, né, tentando entender como é que vão me receber lá, quem que vai estar lá, né, se já chegou em algumas pessoas por lá a minha música, né. E como chegou para elas, eu tô nervosa, mas com a expectativa de que vai ser um momento especial, assim, que serão momentos especiais que vão me acrescentar muito na carreira. Com certeza. E que sentimentos que vêm, assim, porque é claro que tem o entusiasmo de tocar fora, toda essa glamorização, mas também tem alguns pensamentos de que visão que os europeus têm do músico, da música, da musicista brasileira, especialmente baiana. Enfim, são algumas coisas que rondam a tua cabeça ou não é muito por aí que você pensa na hora de sair do Brasil? Eu acho que existe mesmo essa visão, né, da galera de fora, de como é que é a artista brasileira daqui, e o estereótipo e as características. Isso, existe esse estereótipo, né, muito da visão de fora de como é que a artista brasileira daqui, que canta música brasileira. Eu tô um pouco mais tranquila com isso, porque eu sei que tem muita gente que é do Brasil, que tá lá fora, que quer matar a saudade, que me manda mensagem dizendo que tá ansiosa gente que foi pra lá e não teve chance de ver meu show ainda e que vai sentir ali o gostinho do Brasil comigo, né, estando lá. Então eu tô um pouco mais tranquila sobre isso, porque eu imagino que tenha essas pessoas, né, que já conhecem um pouco ali, ou que são
que são brasileiras e querem me ver, que vão levar um amigo gringo lá para poder ver também. Eu tô tranquila quanto a isso. Acho que vai ser tranquilão, de boa. Que ótimo, que ótimo. Felizmente, nós, brasileiros e brasileiras, estamos espalhados por todo canto. Eu tenho certeza que qualquer país que tu vá, vai ter um brasileiro lá levantando uma placa. Quem sabe até Viva Feira de Santana. Eu acho que também tem muita gente. Eu quero falar um pouquinho sobre essa tua relação com Feira de Santana, Raquel. Mas antes, queria falar um pouquinho de um assunto que talvez 10 anos atrás nem seria tema pra gente conversar agora, mas me chamou a atenção dando uma olhadinha no teu Instagram, como ele é o super low profile, né? Que é o que a gente comenta, assim, de poucas publicações, não tá lá recheado de stories, nem de postagens, algo diferente, especialmente quando a gente fala de uma personalidade pública, uma pessoa que tá dialogando com o público, que tá convocando pessoas, que tá tentando interagir. Me conta um pouquinho se é uma decisão tua, se é uma decisão da tua carreira, da tua equipe, porque, enfim, é algo que chama a atenção, é um pouco difícil não falar sobre isso nos tempos de hoje, né, Raquel? Com certeza, ainda mais agora recentemente, eu tô fazendo uma pressãozinha, tá chegando um negócio por aí, eu limpei tudo, fiz uma limpa geral, mas normalmente eu sou mesmo uma pessoa muito low profile. Às vezes eu brincava mais no Twitter, né, brincava assim, né, gostava de acompanhar os memes, ainda vejo às vezes, hoje diminuiu muito, mas eu sempre me considerei, acho que sempre não, acho que de uns 5 anos pra cá, assim, por aí, eu fui ficando mais low profile, porque vai enchendo um pouco o saco ali a quantidade de informações, né, a forma como a gente fica condicionado a estar presente para que a gente sinta que a gente está vivo, que a gente está vivo hoje em dia. Eu acho muito maluco como a realidade, né, o mundo real tá ali, quase que ligamos aquilo ali a estarmos conectados, a gente aparecer o tempo inteiro nos stories, a sensação de que aquilo ali só aconteceu se a gente publicar. E eu não sou contra isso, na verdade, eu sou a favor das redes sociais, porque graças a elas hoje em dia eu pude levantar minha carreira de uma forma independente, né? Independente de como o mercado funcionava antes, que era através da televisão. Se você não tivesse bem na televisão, você não surgia. Se você não tivesse no jabá, nas rádios, você não surgia. Então, isso é uma parte boa, mas a ideia de estar ali presente constantemente para que seja real não me pega, eu não curto. Então, eu gosto ali de, tipo, tô presente na medida do possível ali, na medida do que eu preciso divulgar, na medida em que eu preciso entrar, às vezes, para interagir com os fãs, interagir com as pessoas, mas eu gosto que isso aconteça de uma forma não natural. Eu não me sinto bem sentir que eu tô, às vezes, tipo, preciso me dar uma... Se liga, tá demais aqui, vamos dar uma segurada, né? Ambiente, todo mundo ali com o celular. Isso me incomoda, assim, um pouquinho. E é uma coisa que eu observo muito em mim também, para não me deixar nessa obsessão ali das redes, sabe? Que bonito. Lembrando que estamos falando com uma artista de 26, 27 anos, certo? Super aí na contracorrente. E eu até queria te ouvir um pouquinho, te ouvindo isso, que eu acho super inspirador, compartilho de diversos aspectos, mas também queria pontuar como é um pouco caminhar contracorrente e queria te escutar um pouco se é um dilema, às vezes, que tu tenta levar para os teus shows, que tu tenta comunicar com teus fãs, das pessoas, às vezes, estarem muito viridadas em fazer stories do teu show ao invés de curtir. Não sei se é algo que te pega nesse sentido um pouquinho, se você também quer compartilhar dessas experiências que tu tá tendo de viver o momento e não conectar com as redes sociais, o real, e se tu tenta levar isso, se tu se sente como uma influenciadora nesse sentido também, de precisar comunicar isso para as pessoas, ou também não é um local que você se sente confortável em assumir? Eu adoro, assim, o momento dos shows no geral, porque eu sinto que é o momento onde as pessoas, esses meus fãs que eles me conhecem pelas entrevistas ou pelas músicas, né, pelas histórias das músicas, eles conseguem se conectar um pouco mais comigo, né? Eu consigo brincar mais com eles, conversar mais com eles, interagir um pouco mais. E eu percebo que não é tanto que eles fazem isso nos meus shows. Tem alguns momentos que eles param, né, que eles querem registrar ali alguma coisa, alguma cena que eles acharam interessante, mas eu percebo essa dinâmica deles assistirem o show ali do começo ao fim, de uma forma que eles ficam ali conectados comigo. Eu tento captar a atenção deles, né, de outras formas também. Eu tento estar ali olhando para eles quando eu estou em cima do palco. Eu gosto de estar olhando para eles entenderem que nesse momento eles estão ali presentes comigo. Então, eu tenho eu gosto da forma como acontece. Eu tenho essa concepção de que rola, né, no presencial. Eles ficam conectados comigo. Eu gosto muito disso.
Raquel, eu quero falar um pouquinho das tuas influências, porque nessas poucas postagens que tem no Instagram, uma é basicamente dedicada a falar um pouquinho do que te inspira, do que te inspira. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Tem ali uma postagem linda de Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, e também de um conterrâneo teu, Edson Gomes, um rei do reggae brasileiro. Será que podemos denominar assim? Acho que não é exagero. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa influência, principalmente dos dois, né? Mas acho que eu queria começar um pouquinho com o Edson Gomes, justamente por essa contemporaneidade de vocês dividirem o mesmo estado. Poxa, Edson Gomes é um artista que desde que eu nasci, eu acho que na barriga da minha mãe eu já estava escutando. Inclusive tem essa ligação com a história da minha família também. Minha mãe, hoje em dia, ela é evangélica, ela cantava seresta, cantava forró. E teve um período onde Edson liberou uma música para ela, né, que tá até no álbum dela, tá disponível no YouTube, que chama Livre como um Gavião, que é uma música muito bonita, assim. Então, ele como artista me marcou desde a infância por essa ligação ali com a minha mãe, né, essa música que ele presenteou para ela. E as letras dele, né, que eu acho que são que são fortes. A música dele, Árvore, ela me inspira muito para essa nova fase, né? Esse álbum que eu vou lançar agora, que inclusive já tem spoiler logo logo, né? Vai rolar, tá perto. Então ele me trouxe muita inspiração nos últimos tempos. E Jorge Ben também, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele me inspira muito na forma como ele compõe, na forma como ele enxerga as coisas e como ele consegue transformar coisas cotidianas ali de uma forma muito didática numa letra, né, de música, numa música que marca gerações. A forma como ele compõe, como ele canta, a leveza que ele traz, naquilo que ele representa para as pessoas. As pessoas já associam o nome dele à forma, a um estilo de vida, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Então são dois artistas que eu sou fã. E tu já teve contato de subir no palco com algum dos dois? Não tive não. Ixi, mas tá demorando, tá na hora. Alô, Edson Gomes, alô, Jorge Ben, o que vocês estão fazendo nesse final de semana? Eu queria, sou muito fã dos dois, assim, gosto muito, seria muito especial estar junto com eles. Na esperança, então, que essa entrevista sirva de impulsão aí para esse encontro começar a acontecer. E ainda falando um pouco mais sobre influências, Raquel, queria te ouvir um pouquinho sobre o pagodão baiano, que é uma característica muito genuinamente baiana, como o próprio nome diz, e de alguma forma está presente também no teu trabalho, embora não seja representado, não esteja nessa caixinha, mas me parece que dialoga um pouquinho. Eu queria te ouvir um pouquinho o quanto isso é de referência e o quanto também tu vê o pagodão baiano saindo da Bahia e de que maneira ele é bem recebido pelo público e de que maneira também acaba caindo em alguns estereótipos e alguns preconceitos. Enfim, queria te ouvir um pouquinho como que tu interpreta esse gênero. Poxa, dialoga muito, né? Quando as pessoas hoje em dia perguntam qual é o meu estilo, qual é o estilo de Raquel Reis, o que é que tu faz, o que é que tu canta, eu não consigo denominar, porque eu acho que é geracional também, né? Eu imagino que hoje em dia as pessoas da minha geração, com o streaming, elas já são mais abertas a escutarem um pouco de tudo, porque tudo chega muito rápido o tempo todo. Mas eu sempre me considerei essa pessoa que, além de estar disponível para abraçar qualquer estilo, uma música que me tocou, uma trilha sonora, uma melodia incrível que estava ali, eu fui pesquisar, eu sempre estive também com os ouvidos atentos para tudo que rola, né? Então, tipo assim, eu nunca fui aquela pessoa de que essa letra aqui ou isso daqui não se conecta comigo porque isso daqui é assim assado, sendo que essa melodia, essa letra, isso daqui me emocionou, isso aqui me tocou, então, de certa forma, eu vou acabar absorvendo aquilo ali para mim, né? Quando eu vou fazer uma música, né? Quando eu vou escrever, quando eu vou direcionar uma produção, aquilo vai estar de alguma forma, né? Eu percebo uma crescente mais da galera de fora, percebo em alguns álbuns, alguns lançamentos novos, né, da galera do pop ali, trazendo mais a coisa do pagodão, e eu acho muito interessante que isso seja melhor visto, né, que isso seja abraçado em outros lugares, porque é o que rola na Bahia, entendeu? A Bahia, a gente chega em qualquer esquina, tá tocando pagodão o tempo inteiro, a galera daqui, Márcio Vitor, mestre incrível, percussionista, que tocou com Caetano Veloso, tocou com Maria Bethânia. Então, assim, o pagodão é vivo aqui na Bahia, né? O arrocha, é tudo muito forte o tempo inteiro. Desde que eu nasci, eu tenho 27 anos hoje,
E aqui sempre foi assim, então eu fico feliz. Para mim é normal, mas eu fico feliz de ver que outros lugares do Brasil comecem a ver e abraçar e entender como isso é forte aqui pra gente. Sim, quem pisa na Bahia, escuta pagodão baiano, se estiver de ouvidos abertos, se estiver com essa sensibilidade aflorada, se estiver preparado para essa batida forte. Mas como você bem comentou, embora já esteja algo muito consolidado para quem é baiano, me parece que as fronteiras dentro do Brasil estão ainda sendo rompidas. Queria te ouvir um pouquinho para onde vai o pagodão baiano, para onde você vislumbra, qual que é as dimensões que ele pode tomar, vai se tornar um novo axé talvez, ou não é muito por aí as comparações, Raquel? Poxa, eu acho que o pagodão tá indo pro mundo, né? Eu acho que desde que ele surgiu aqui, ele vai pro mundo. Quando a gente chega aqui, não tem como ficar parado, assim. É uma coisa que parece que, não sei, é sensorial. É uma dinâmica diferente. Eu fico muito feliz, assim, de poder, na minha música, trazer elementos, né? De ter contato com a galera do pagodão. Esses dias eu tava com o Márcio Vitor, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, super inteligente. Sempre que eu encontro ele me dá várias visões, assim. Eu acho que, eu não sei se seria, eu não sei se seria um novo axé. Eu acho que o pagodão é muito próprio dele, né? Todas as características dele, assim. E eu, como pessoa suspeita, porque acabo flertando com tudo, com axé, com pagodão, com MPB, com tudo que eu achar. Minha playlist é uma loucura. Eu sinto que tem um caminho ali para todos os lugares, sabe? Que eu acho que não tem como essa coisa de ter de ter uma dimensão parecida. Eu acho que todos têm um lugar muito único ali no mercado. Com certeza, tem espaço para tudo e muito espaço para essas misturas, principalmente que Raquel Reis é uma grande protagonista. Raquel, se tu vai no cinema, tu consegue pagar meia, até onde eu sei, né? Tu tá com a carteirinha de estudante, tá cursando faculdade ainda de publicidade e propaganda, é isso? Mas tu acredita que eu sou descarada, que eu nunca peguei minha carteirinha de estudante, inclusive ela tá intocada aqui em algum lugar. Eu tô para terminar a faculdade de publicidade e propaganda. Tô no último, faltam 3 matérias para eu finalizar e eu tô com essa carteirinha aqui há muito tempo e eu nunca usei, que sou safada. Mas eu preciso fazer isso, porque o cinema tá salgadinho. E eu adoro ir no cinema. E um show da Raquel Reis também, então às vezes é sempre bom uma meiazinha para garantir. Mas brincadeiras à parte, conta um pouquinho de qual que é a motivação para mesmo aí cada vez mais consolidado na música, cada vez mais aí abrindo caminhos para sair do Brasil. Por que é seguir investindo numa carreira acadêmica, num diploma formal? Como que são esses pesos e essas medidas dentro de você, Raquel? Logo quando eu decidi que eu ia sair do barzinho, porque era uma dinâmica que já estava me desagradando, né? Eu passei 2 anos fazendo barzinho. E é isso, é uma escola, mas a gente também não pode romantizar, né? E também escola é tudo aquilo que a gente inicia, o pontapé inicial, aquilo que a gente se propõe a fazer. E comigo foi o barzinho. Mas por diversas questões, né? Se perder noite, receber muito pouco, cantar cover, aquilo já começou a me dar um pouquinho no saco. Eu falei, vou sair que eu vou estudar. Então, eu fazer faculdade foi algo que durante um tempo, né, eu já trabalhei de várias coisas, telemarketing, digitadora, brechó, né, designer. Eu fazer faculdade também durante um tempo, onde eu ainda não vivia totalmente de música, foi onde eu consegui trabalhar, né, foi onde eu consegui pegar alguns trabalhos ali de redatora, para eu poder me manter, para eu poder, né, dar um suporte para minha família e tudo mais. Então, foi a faculdade durante esse período, ela me teve muita serventia e também até para minha mãe ficar tranquila, né? Porque minha mãe, como foi uma cantora do mundo, como eles falam, ela sempre me falava, Raquel, tem que fazer faculdade, não pode se confiar totalmente em música. Então, eu tranquilizei ela e também mantive um emprego, pude fazer minhas coisas com calma enquanto eu fazia os meus lançamentos e me dedicava ali às composições e tudo mais. Então, depois, teve um período que eu ainda estava conciliando um trabalho que eu fazia com a música, né? Eu me via indo gravar um clipe e na atividade ali, levando o notebook para onde eu estava. Até que hoje eu não preciso mais disso, tá tudo certo, estou trabalhando só com música, mas eu não me arrependo, e também principalmente publicidade, que foi uma área que me deu outra visão, assim, para o mercado, né, onde eu pude trazer algumas coisas que eu entendi lá para o meu trabalho, porque também a música não deixa de ser um trabalho, de ser a forma como a gente
se sustenta, como a gente se mantém, né? Apesar de ter, obviamente, a alma que a gente bota ali, a parte romântica e linda da coisa, a gente continua sendo trabalho. Então, a minha faculdade, ela me trouxe alguns olhares, algumas coisas que eu pude acrescentar ali, né, durante esse caminho, e estou finalizando e não me arrependo, não, de ter feito. Bonito, com certeza. Raquel, só antes de acabar a entrevista, eu ainda quero saber desses spoilers que você sempre prometeu sobre o novo álbum, mas me chamou muita atenção essa fala, primeiro da influência da sua mãe, de falar, faça uma faculdade, não dá pra postar tudo em música, e tu também trazendo agora uma fala nesse sentido de que nem sempre a música é vista como um trabalho, que a arte talvez me parece que não é vista como um trabalho. Como que a gente tem que, afinal, entender? Tu acha que falta, talvez, uma concepção geral de sociedade, de olhar para o artista como um trabalhador, como uma trabalhadora? É um pouco por aí que a gente tem que instigar as pessoas a pensar, ou não é exatamente essa reflexão que tu gostaria de proporcionar nesse sentido? Eu acho que tem que rolar essa reflexão de que eu sinto que às vezes rola uma desumanização ali do artista, que ou ele tá ali brincando, ou ele é um grande bobão, que ele é direcionado por terceiros, ele tá com a cara para cima, brincando, né? E graças a isso o lucro chega durante um certo período de tempo, com a data de validade, né? Existe essa visão. Muito de uma romantização mesmo, das pessoas não entenderem como é que funciona. Então, eu sinto que isso precisa ser um pouco melhor compreendido, de que, apesar do artista ser uma pessoa que ele trabalha com as emoções dele, que ele escreve as emoções dele, que ele interpreta de um jeito único, que ele tem uma visão sobre determinadas coisas que soa diferente para uma parte das pessoas, aquilo que ele está fazendo ali na prática, no dia a dia, né, quando ele sai da casa dele, que ele acorda de madrugada para pegar um avião, para ir para um lugar, para fazer um show bem feito, para organizar uma banda, para organizar a empresa dele, tudo isso daí é um trabalho que, também é cansativo, né? É um trabalho que precisa ser remunerado. E eu sinto que às vezes falta um pouco dessa visão, assim, as pessoas colocam muito naquela coisa do romântico, né? Não, tá ali acontecendo, surgiu do nada, alguém catou essa pessoa, alguém revelou essa pessoa, e não é assim que funciona. E eu fui vivendo isso na prática ali, desde que eu fiz barzinho, porque também era cansativo, né, os 2 anos que eu fiz de barzinho, e no período de 2020 até aqui, onde eu fui lançando uma coisa atrás da outra, que eu fui fazendo uma correria atrás da outra, buscando uma parceria atrás da outra, entendendo como é que eu podia melhorar no palco, nisso, daquilo que eu preciso melhorar em mim, obviamente sem perder o genuíno, sem perder aquilo que de fato ali me traz alegria, me faz querer cantar e respirar música e tudo mais. Mas é importante também que exista essa consciência de que essa pessoa também é uma trabalhadora, ela tá ali levando o trabalho dela, vamos estar respeitando, entendeu? Vamos lutar pela CLT dos artistas de barzinho, né? Eu acho que tá aí uma boa proposta pra gente levar aí pro presidente Lula. Agora sim, Raquel, para fechar a nossa entrevista, já te agradecendo demais aí por esse papo maravilhoso, queria te ouvir um pouquinho o que você pode adiantar pra gente desse novo álbum. Jornalista e fã é assim, né? Não importa o que lançou, a gente já quer saber mais, já quer saber o próximo passo, mas enfim, aqui dá muita ansiedade saber que tu tá saindo pra fazer uma turnê e certamente vai voltar muito inspirada com muitas ideias e talvez muitas coisas já consolidadas. Então, o que tu pode adiantar pra gente sobre o que vem por aí? Olha, é isso, né? O artista, ele tem dessa de, ai meu Deus, esse próximo álbum é o meu filho, é o que eu amo e tal. Mas depois de alguns trabalhos que eu fiz, eu realmente tenho essa consciência de que esse é um trabalho, assim, que tem me feito muito bem fazer e colocar no papel e ver ele crescendo, ele se transformando, porque não tem jeito, o último trabalho é aquele que a gente faz com maior consciência, né, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai levar para o mundo, que vai nascer. Então, eu tô com muita expectativa, sim, mas eu tô muito mais tranquila em relação a entender que do início ao fim é algo que está sendo desenhado, sem tirar nem pôr isso aqui que eu quero, eu tô tranquila com todo o caminho dele, né, tecendo aquilo ali, né, bem pequenininho, até ver ele se transformar no trabalho que ele vai se transformar. E eu estou muito feliz e muito tranquila com isso, e eu espero que as pessoas que me acompanhem, as pessoas que gostam, e as possíveis pessoas que venham a me acompanhar, que elas gostem
do projeto, assim como eu tô muito feliz, assim, realizada em fazer ele. É um projeto que eu me sinto mais madura, né, tanto na composição, tanto na sonoridade, e eu acho que é normal também, a ideia é a gente ir evoluindo sempre, é um projeto que ele é muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa, sobre amor romântico. Obviamente tem, porque a gente é romântico, a gente gosta de amar, mas também ele tem muito sobre mim ali, sobre a minha complexidade. Então eu tô ansiosa por ele, tô ansiosa. Logo, logo vai chegar, tá chegando, não posso dizer o dia, mas tá chegando um negócio aí. Nem dia, nem nome, vai ficar tudo na ansiedade mesmo. Segredo, depois que ele sair a gente vai conversar de novo, pra gente poder falar sobre Pronto, ele. pronto, marcadíssimo. Então estamos selados, não precisa dizer nome nem data, mas já temos um acordo que assim que sair mais um papo maravilhoso com Raquel Reis. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, querida? Eu que te agradeço, obrigada pelo espaço, Lucas. Beijo. Bom, depois dessa prosa, a vontade que dá mesmo é de ouvir uma música da cantora Raquel Reis, né? Então vamos aumentar um pouco o volume com a faixa Serenidade. Vento frio bate na minha nuca, daqui da varanda eu vejo o mundo como se fosse meu, como se coubesse no meu abraço, como se andasse no nosso passo. E eu peço pra quem me olha que me dê serenidade, me dê serenidade, me dê tranquilidade, me dê paciência, eu sei, me dê coragem, me dê serenidade, me dê tranquilidade, me dê paciência, eu sei, me dê coragem. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O Bem Viver conta com uma rede de parcerias em cada pedacinho do país. Você já sabe disso, né? E a gente tem um recado muito importante nesse sentido. Escuta só. É que essa grande aliança que nós temos aí pelo Brasil afora pode ficar ainda maior, contando, claro, com a sua ajuda para conhecer e compartilhar essa informação. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa na grade de programação de mais rádios pelo Brasil. Olha só, hoje já são 478 emissoras recebendo as edições diárias e compartilhando a nossa produção em todo o país. A lista dessas rádios você pode conferir completa lá na matéria de divulgação do Bem Viver, que fica no nosso site. Basta entrar lá, é radiobrasildefato.com.br. A gente publica todo dia e você pode procurar o texto mais recente do programa. Com isso, nós aproveitamos também aqui para mandar um alô e um forte abraço a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente aí em todo o Brasil. Olha, vocês são fundamentais. E escuta essa dica que eu vou dar agora. Se você representa uma emissora e está querendo entrar também nessa rede, basta se cadastrar no nosso site. É simples, é o mesmo caminho. Também é só entrar lá em radiobrasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não esqueça, nós também estamos nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser, lavando os pratos, aí preparando o almoço. Também pode ouvir na academia, enquanto está fazendo qualquer outra tarefa. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts, na sua plataforma preferida. Vamos falar agora de Paralimpíadas 2024, que seguem até o próximo domingo. E há uma expectativa positiva com o Brasil. A jornalista Luciane Tonon, que também é doutora em Ciências do Esporte pela Universidade de São Paulo, está lá em Paris. Ela segue acompanhando os Jogos e conversou com o Jornal Central do Brasil, o telejornal diário aqui do Brasil de Fato, em parceria com a TVT, sobre a expectativa para a edição deste ano das Paralimpíadas. A doutora em esportes disse que o bom desempenho do Brasil nas edições mais recentes dos Jogos é resultado de investimentos no setor. Confere só. Eu acho que o grande segredo do sucesso é o investimento na base, né? E o Brasil tem feito isso com uma maestria, como exemplo de outros países que são grandes potências, Ucrânia, China. O Brasil
tem buscado os atletas de base mesmo e espalhado os centros de referência pelo Brasil todo, promovendo a inclusão de novos atletas. A gente veio com uma delegação com 88 estreantes, né, dos 255 que estão aqui. Então isso significa que já é resultado das Paralimpíadas Escolares, que é um evento que é o maior do mundo que a gente tem aí no Brasil, que normalmente gira em torno de 1.000 e 1.300 crianças, né? Nós temos 7 novos centros de referências espalhados para tirar somente do Centro de Treinamento de São Paulo, do CT Paralímpico. Então, 7 oficiais, mas às vezes acontecem os meetings, então a gente pode contar mais ou menos com 60 outros pequenos núcleos de referência já no Brasil, e isso é receita do sucesso, é a base. E nessa conversa com a apresentadora Luana Ibelli, a Luciane também comentou os preconceitos que ainda rondam os Jogos Paralímpicos. Com certeza, eu acho que cabe a cada um de nós pararmos para olhar com olhos de pessoa que não são mais estão superando, é um esporte de alto rendimento. Foi a passos lentos que as marcas tiveram, como eu posso dizer, foram aos poucos aderindo a pessoa com deficiência na sua própria marca, mas hoje em dia os talentos têm superado isso, então as empresas têm se aberto a patrocinar, e a mídia também tem dado muita força para a gente, né? Eu falo gente porque eu tenho uma grande paixão pelo esporte paralímpico, mas eu acho que o Brasil ainda é uma criança e nós estamos caminhando para isso, porque talento é o que não nos falta aqui no Paralímpico, e nós estamos, né, como você falou, no top 10, né? E vamos nos manter, e precisamos aí que as políticas públicas e a sociedade de um modo geral comecem a apreciar esse tipo, né, de esporte, e que a gente possa levar, difundir nas redes sociais cada vez mais, né, porque eles são guerreiros e merecem todo o nosso respeito e nosso destaque. A doutora em Ciências do Esporte pela USP é autora da biografia Beth Gomes, uma Atena brasileira. Beth era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993 e se tornou veterana do atletismo. Ela foi uma das porta-bandeiras brasileiras, junto com Gabrielzinho na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris. Olha, a Beth Gomes, ela é alguém, eu sempre falo, fora da casinha, né? Uma mulher de 59 anos que tem esclerose múltipla, e ela faz do esporte o prolongamento da sua saúde mesmo. Então ela leva muito a sério, ela é um exemplo. E eu fiz a biografia dela comparando com a deusa Atena, né, da mitologia grega. Eu faço essa analogia porque ela merece muito mais do que ser uma simples pessoa com deficiência. Ela é uma mulher, ela é uma guerreira, ela vai além das limitações físicas, e eu tive muito orgulho de escrever a biografia dela, Beth Gomes, uma Atena brasileira, e ela representa, eu acho que com muita honra, todas as mulheres brasileiras que enfrentam a esclerose múltipla, e também as que não enfrentam, e as que são mulheres e que às vezes querem exemplos como esse para também superar suas próprias limitações, sejam elas físicas, emocionais ou quais forem. Então eu tive muito prazer que ela me convidou para escrever a biografia dela e traço esse paralelo, porque ela realmente é uma deusa paralímpica. A entrevista completa, minha gente, que foi conduzida aí pela apresentadora Luana Ibelli, está disponível no canal do Brasil de Fato lá no YouTube. É só acessar e procurar pelo programa que você confere o conteúdo completinho. E vamos agora com o noticiário internacional. Rússia, Irã e Venezuela estão entre os países com mais sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. O repórter Mauro Ramos conversou com especialistas dos 3 países para saber quais são os impactos na economia e na vida da população. A reportagem também adentra nas possibilidades de se driblar
os bloqueios. Os Estados Unidos decidiram aplicar sanções unilaterais a mais 400 empresas e indivíduos por suposto envolvimento no conflito na Ucrânia. Na nova rodada de sanções contra a Rússia, iniciada em 2014, 123 empresas foram incluídas na chamada lista de entidades. As companhias incluídas nessa lista têm o comércio restrito por estarem envolvidas, segundo os Estados Unidos, em atividades contrárias à segurança nacional ou aos interesses da política externa estadunidense. Dessas empresas, 63 são russas e 42 são da China. Em um comunicado, o Departamento de Estado do país norte-americano afirmou que estão preocupados com a magnitude das exportações de bens da China para a Rússia. O Ministério do Comércio chinês criticou as medidas, afirmando que são um exemplo típico de jurisdição de longo alcance e que a China tomará as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. Para um dos diretores do Clube Russo de Discussão Valdai, Oleg Barabanov, as medidas dos Estados Unidos estão gerando alerta entre cada vez mais países. As sanções contra a Rússia são vistas como um exemplo marcante para muitos outros países de que estar vinculado aos Estados Unidos já não é mais seguro. Mais de 60% dos países de baixa renda de todo o mundo têm algum tipo de sanção imposta pelos Estados Unidos. Atualmente, a Rússia é o país com mais sanções impostas no mundo, com mais de 16 mil. Antes dela, o Irã era o país mais sancionado. A economia e a subsistência da população iraniana têm sido impactadas desde 1979, quando os Estados Unidos impuseram as primeiras sanções ao país. O professor Marandi explica. As sanções significam literalmente que você não pode importar ou exportar. Então, os iranianos têm tido muita dificuldade para importar suprimentos necessários para as fábricas produzirem remédios ou adquirir remédios que não são produzidos no Irã e precisam ser trazidos do exterior. É muito difícil comprá-los quando você está excluído do sistema bancário. Além disso, como os estadunidenses forçam outros países a não comprar o petróleo iraniano ou os outros produtos iranianos, isso significa que o Irã tem menos dinheiro para comprar alimentos ou remédios. Também enfraquece a economia e faz cair o padrão de vida. Então as pessoas morrem, perdem seus empregos, ou seja, tem criado danos muito grandes. Em 2015, o governo de Barack Obama declarou oficialmente a Venezuela uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos, intensificando boicotes e sanções ao país. Depois, o governo Trump implementou a campanha de máxima pressão, que foi aplicado tanto no Irã quanto na Venezuela, levando inclusive a uma inusitada oferta de recompensa de $15 milhões pela captura do presidente Nicolás Maduro. De 2013 a 2018, as importações de alimentos na Venezuela caíram de mais de 11 bilhões para pouco mais de $2 bilhões. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. O embaixador da Venezuela na China, Giuseppe Iofreda, fala sobre os impactos das sanções coercitivas unilaterais. O país passou a ter uma renda de mais de $56 bilhões para apenas $746 milhões. Isso afeta a qualidade dos bens e serviços distribuídos no país. A Venezuela era um país em que a sua economia era uma economia portuária, tudo era importado. Era um país petrolífero, tínhamos dinheiro e tudo era importado e esquecemos da produção nacional. Estas sanções atingiram naturalmente a qualidade dos serviços cotidianos, a qualidade dos serviços básicos como a água, a eletricidade, o sistema de telecomunicações. Com o tempo e apesar dos enormes impactos, tanto Venezuela como Rússia e Irã parecem conseguir amortecer ou superar alguns impactos das sanções. Oleg Barabanov explica. A economia russa tem se saído bem e talvez surpreendentemente bem, porque algumas pessoas na Rússia até esperavam uma situação muito pior. Isso porque o governo começou um programa enorme de financiamento de colocar dinheiro em indústrias reais. Anteriormente, durante quase 30 anos, a Rússia seguiu absolutamente as receitas neoliberais do FMI, do Banco Mundial, de Wall Street, e a nossa produção industrial, ou setor industrial, ou setor agrícola até certo ponto, foram negligenciados. Giuseppe Iofreda fala do cenário na Venezuela.
Hoje podemos dizer que essas medidas coercitivas unilaterais foram um bumerangue para o governo norte-americano e para a União Europeia porque nos fortaleceram internamente. Fomos forçados a deixar de importar mais e passamos a produzir bens, a produzir peças de reposição, a produzir componentes, a produzi-los dentro do país. A produção da agroindústria nacional gerou uma produção suficiente para abastecer 97% do que é consumido no país. Portanto, hoje, podemos dizer que, nesse ambiente de sanções, o governo estabeleceu estratégias que lhe permitiram superar-se e fortalecer-se internamente. No Irã, um dos exemplos da autonomia forçada pelas sanções é a indústria farmacêutica. O professor Marandi explica que hoje o Irã passou a produzir mais de 96% dos medicamentos usados no país. Isso é algo que talvez os estadunidenses não esperavam, que o Irã, em vez de entrar em colapso, se tornasse mais autossuficiente e também explorou o mundo e se afastou de lidar principalmente com o Ocidente. Ele começou a procurar parceiros no sul global e isso está se tornando uma tendência agora no mundo, mas quando o Irã começou a fazer isso, o sul global estava muito mais fraco do que agora. Então, o Irã foi uma espécie de pioneiro nas relações sul-sul e, enquanto falamos, acho que é justo dizer que o impacto das sanções está diminuindo, porque o Irã foi capaz de superar muitos de seus problemas, mas o impacto delas ainda está lá e ainda é significativo. De Pequim, na China, para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Minha gente, ouvindo essa reportagem, a gente pode destacar diversos aspectos éticos e legais desses bloqueios econômicos. Mas uma das principais, no meu ponto de vista aqui, são seus impactos humanitários. Sanções e embargos afetam principalmente a população civil dos países, que ficam estranguladas, não é verdade? E, óbvio, ainda mais as pessoas mais pobres. As sanções podem levar a uma escassez de alimentos, de medicamentos e de outros bens essenciais para o nosso dia a dia. Ou seja, bloqueio econômico significa sofrimento que muitas vezes não é destacado na maioria dos espaços de debates na sociedade. E o nosso papo agora é sobre as condições de trabalho de costureiras no agreste pernambucano. A reportagem do Brasil de Fato traz denúncias sobre problemas de saúde e precarização no maior polo têxtil do Nordeste, que fica entre as cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. A informalidade e jornadas exaustivas são há décadas a tônica nas produções familiares nessa região de Caruaru. Vamos ouvir agora a reportagem de Pedro Estrapassolas com a minha locução. Confere só. Em Pernambuco, um projeto inovador vem garantindo que as mulheres costureiras se organizem e lutem por direitos, como a costureira Josimere faz questão de dizer. A gente explica tudinho o motivo da gente estar lutando pelos nossos direitos. A gente não está lutando por direito de ninguém, é pelo nosso. Se a gente vê que a gente tem o direito, então a gente tem de batalhar, a gente tem de ir em frente, certo? E batalhar pelo direito que a gente tem. Realizado pela Fase Pernambuco e pelo Fundo SAAP, o projeto Costurando Moda com Direitos busca fortalecer a auto-organização das mulheres costureiras do polo têxtil do agreste pernambucano, para que elas não sejam vítimas de condições indignas de trabalho. A iniciativa também é uma ferramenta da articulação dessas trabalhadoras com outros espaços coletivos de organização, como o Fórum de Mulheres de Pernambuco, do Agreste, e a Rede de Mulheres Negras, como explica Luísa de Marilac Melo de Souza, coordenadora da Fase. O projeto tem isso de inovador, acho que essa aliança, essa parceria com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com essa metodologia de formação que mobiliza e motiva as mulheres a se juntarem, porque descobrem que juntas são mais fortes, né? E descobrem que têm direitos. E aí acho que as costureiras estão chegando bem forte nesse ponto. Apesar de pouco valorizadas, foram as mulheres costureiras que lideraram historicamente a transformação do polo têxtil do agreste pernambucano, maior do Nordeste e responsável por 16% da produção nacional do setor. Os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe
sediam as principais unidades produtivas. A maior parte da produção é realizada em ambientes domésticos, conhecidos como facções, o que torna difícil a fiscalização das condições de trabalho. Os baixos preços pagos às famílias são possíveis graças à alta taxa de informalidade, tanto da produção como da venda. Segundo o último levantamento do Sebrae sobre a atividade na região, 88% das unidades produtivas do Polo Têxtil de Pernambuco são informais. A costureira Maria Valdinete da Silva traz o panorama desta realidade. Tem mulher que não tem nem condições de chegar na mesa e jantar junto com a família. Ela janta na máquina, porque terminando, o filho pega o prato, leva para lá e ela continua ali trabalhando feito uma louca. É escravidão. Infelizmente, é escravidão. Para Josimere, que vive no bairro de Morada Nova e Caruaru, poder se reunir com outras trabalhadoras para tabelar os preços por peça é garantir que elas não sejam vítimas de injustiças. A gente, quando se organiza com um grupo todinho, uma vai conhecendo a opinião das outras, entendeu? A gente não se reúne, não é para dizer assim, a uma, você não faça isso não. Não. Muitas dizem, eu ganho R$2 numa peça, numa calça comprida, ele pagando. Outra já ganha mais. E nisso você vai observando aquilo ali tudinho e vai vendo o quanto você está perdendo atrás. Eu mesmo aprendi muita coisa no grupo que a gente faz parte, entendeu? Muito mesmo. Que é feito, eu estava dizendo antes, hoje eu aprendi a dar um não. Antigamente não, eu achava que se você chegasse até a mim e dissesse, a senhora faz essa bermuda por R$2, eu dizia, faço. Já no bairro São Francisco, há 12 anos, Geniane administra uma facção nos fundos de sua casa, onde trabalham mais 3 mulheres. Todas elas são da mesma família e, para cumprir o prazo dos fornecedores, às vezes trabalhavam cerca de 12 horas por dia. Foi a partir do projeto que Geniane percebeu a precariedade das condições de trabalho que estabeleciam dentro da sua facção. A gente trabalhava muitas vezes de domingo a domingo, trabalhava o sábado o dia todo, a gente não tinha folga. E hoje em dia não, hoje em dia a gente só trabalha de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente larga de 4 horas da tarde. A gente aprende muita coisa, né? A como se impor, né, com fornecedores, a como chegar, tentar entrar em um acordo com eles, saber que a gente tem o direito assim, não, de dizer não quando a gente vê que as coisas tá demais. Então, são muitas coisas que a gente aprende, né? Desde 25 de maio, quando publicaram uma carta apresentando uma série de reivindicações ao poder público, as mulheres costureiras pedem uma resposta do governo de Pernambuco. Ao todo, 19 pautas foram apresentadas por elas e pelas organizações que compõem o Costurando Moda com Direitos. E, segundo elas, até agora não foram atendidas pela governadora Raquel Lira do PSDB, como pontua Geniane. É muita decepção, né? A gente vê uma decepção, principalmente ela, a governadora, que é daqui de Caruaru, principalmente aqui, que é um polo têxtil, o maior do Brasil, possa-se dizer assim, né? E é de onde se traz muita riqueza, é daqui do polo têxtil. A costureira Maria Valdinete da Silva traz o panorama desta realidade. Nós, mulheres, ainda somos o grosso da situação na confecção. E sem as costureiras não existe polo de confecções. Então olhem para nós, costureiras. Vejam a nossa situação. Venham nos dar a mão. Nós não precisamos de uma ajuda aqui e depois esquecer. Não. A gente precisa sermos vistas, apoiadas, né? Precisamos de mais projetos reais que venham a dar condições dessas mulheres aprenderem novas funções, serem inseridas no mercado de trabalho, que dentro da área dela de confecção elas sejam colocadas dentro de um outro projeto e que nesses 4 meses também elas possam vir a ter a sua renda. Tudo isso são coisas que a gente precisa e que a gente pede, porque nós merecemos. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Afonso Bezerra. Como já falei anteriormente, o Polo Têxtil de Pernambuco fica localizado no agreste do estado. As cidades que se destacam são Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e Caruaru. Muito preocupante o relato dessa reportagem. Você está ouvindo o programa Bem Viver.
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora vamos lembrar uma questão importante. Atenção, hein? Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Então, se você chegou agora por aqui, fica atento e fica atenta. Sempre às 11 horas, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts. No site do Brasil de Fato, na aba rádio e através das emissoras parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo dial, aí pelo seu radinho tradicional, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. É só clicar no site que vai ouvir a nossa programação. E para ouvir quando você quiser, eu já disse, né? Pode ser aí no ônibus, transporte coletivo, indo para a faculdade, para o trabalho, fazendo alguma tarefa em casa, enfim. Quando você quiser, dando aquela corridinha também, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E chegou a hora da gente falar sobre palavras que ecoam brilho e encantam nos sentidos. Essa é a sensação de quando temos a oportunidade de ouvir, por exemplo, Xangai, Gessie Quirino e Maciel Melo juntos. Teus cavalos, teus burros, tuas éguas estão inchando ao redor da tua cola. Vou tangendo com verso e muita trova, vou montar num leito de canções. Esse trecho que ouvimos foi de uma apresentação recente do trio em São Paulo. Mas além de dividir o palco, Xangai, Gessie e Maciel Melo compartilham uma amizade, uma verdadeira amizade de muito tempo. E no embalo dessa apresentação, eles visitaram uma redação do Brasil de Fato na capital paulista. Na passagem, Xangai disse que a amizade entre eles vem de outras vidas. Esses dois cavaleiros, Gessie Quirino e Maciel Melo, meus amigos, companheiros, a gente já vem desenvolvendo e se entendendo, apreciando a arte de dos outros, de nós outros, há muitos anos. E espiritualmente eu acredito até que é muito antes de nós ter nascido, viu? E essa luta de trazer o belo e de trazer dentro da arte o esclarecimento para auxiliar a evolução do nosso semelhante é o nosso papel. É preciso ser reconhecido na nossa terra, no nosso ambiente, ou seja, quem canta a sua aldeia universaliza-se. Nós temos capacidade, nós temos talento para buscar dentro de cada um de nós trazer essa beleza, a verve da poesia, o estro que cada um tem. Cada um dos três artistas, com sua própria trajetória e estilo, evidentemente, contribui de forma única para a riqueza cultural do Brasil. Juntos, esses três artistas formam um panorama rico e diverso da cultura nordestina. Ao Brasil de Fato, Maciel Melo, por exemplo, destacou um pouco de sua poesia. Então é isso, tem um negócio que eu digo assim, do pé da serra da carapuça para o universo do verso e da sensibilidade, eis o desafio de um cantador contra os impérios dos nossos dias. São canções sentidas na alma, são temas minados nas águas das cacimbas e das grotas que outrora verdes saciavam a sede, umedecendo os lábios da princesa Iguaraci. São cantigas, repentes e prosas de meio de feira. É um mesclado de tudo que é belo em choque com o que aliena. São léguas de sofrimento, são lágrimas de poesia, são larvas de cantoria, são laços de cantador. São sonhos de um trovador decepados num sistema, é o puro canto da ema na era do computador. Então isso vale um abraço com um pedaço de terra, uma morada, uma canção, um pouco de emoção, uma luta, uma jornada, uma pátria ensolarada pelos raios da visão.
Trabalho e pão é o que engrandece um brasileiro. Chuva fina de janeiro vem molhar meu coração. Vale um abraço, companheiro. Vale um abraço, companheiro. É isso, gente. Mesmo sem um instrumento musical para chamar de seu, Gessie Quirino trouxe sua genialidade com o coco. Afinal, ele é compositor também. Escuta só. Eu fiz uma levada de coco recentemente, que chama-se coco do pé de manga. Coco do pé de manga. Coco, que é a batida de coco, e pé de manga, porque o tema é o pé de manga. Eu digo, as mangueiras estão de luto e as mangas de sentimento. Derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. Mas as mangueiras estão de luto e as mangas de sentimento, e derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. Um pé de manga, um pé de cupuaçu, um pé de jaca, um pé de coco, um lindo pé de caju. Como é que pode tanto descabimento derrubar um pé de manga para fazer um apartamento? E as mangueiras estão de luto e as mangas de sentimento derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. Um pé de manga, um pé de jaca, um pé de pinha, de pitomba, graviola, daquela bem papudinha. Como é que pode um cabo sem atributo derrubar um pé de manga para fazer um viaduto? A taca de cimento e a jaqueira estão de luto e derrubaram um pé de manga para fazer um viaduto. E a jaca de sentimento e a jaqueira estão de luto. Derrubaram um pé de manga para fazer um viaduto. Essa ligação entre artistas e natureza traz um universo de versos, cantos e histórias que preservam e renovam a essência do povo brasileiro. Nessa conversa, Maciel Melo lembrou que a poesia e a música sempre alertaram sobre a importância da preservação da natureza. Eu me lembro, Xangai, quando começou, no início da carreira dele, ele já cantava, Cipó Caboclo tá subindo a virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentiu o cheiro do mato da Imurana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda, de nada vale tanto esforço do meu pranto, pra nosso espanto tanta mata já vão matar, a Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Enfim, gente, e tantos poemas e tantas coisas que a gente faz, e é preciso agora, mais ainda, a gente precisa cantar muito mais isso. Não é fazer música só para entreter, que na verdade a nossa função não é entreter, é conscientizar através da nossa música, através da nossa poesia, conscientizar o povo e a nação de que nós precisamos urgentemente tomar uma atitude sobre tudo isso que está acontecendo. Senão daqui a pouco não vai ter mais nem poetas. Nem os poetas vão ter, porque a gente canta os passarinhos. Mas já pensou se os passarinhos sumirem do planeta? A gente vai cantar o quê? Xangai ainda destacou a importância de se fazer o bem. Tudo que você for fazer, procure fazer o melhor, da melhor maneira possível. Então isso não pode dar errado nunca. E o melhor não é ser ruim, o melhor é deixar uma semente plantada e depois, quando a gente passa, colhe o que planta. Ama eu, minha cia, gosta eu, deixa eu te gostar. Lembrada na conversa, a gente não poderia encerrar a edição de hoje sem ouvir um pouco da música Matança. A composição é de Augusto Jatobá e a interpretação é feita pelo cantor e compositor Xangai. Ela é um lamento pela destruição das florestas e um apelo à consciência ambiental. Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentiu o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja vão matar. Da Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedo nosso... Pois é, e ao som dessa belíssima cantoria, a edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa.
E eu quero aproveitar aqui também para agradecer essa parceria maravilhosa desses veículos com a gente. Muito, muito obrigado por essa parceria maravilhosa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Daniel Lamir. A produção e edição é de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.